Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Hoje, 25 de março de 2022. Nós temos uma noite agradável aqui em São Paulo. Eu vou colocar aqui no nosso YouTube, como é tradicional, colocar na capa. E respondendo coletivamente uma pergunta que me chegou por e-mail também. Tomou um pouquinho do meu chá gelado aqui. Sim, você pode entrar no desafio dos 126 mil pontos. Ele vai até que o mercado atinja os 126 mil pontos, né? Nós temos lá no Instagram o link para o Telegram, mas se você quiser entrar na base de e-mails, eu particularmente entraria nos dois, né? Porque você tem o Telegram e na base de e-mails recebe informe cenário, alguma comunicação que seja exclusiva por e-mail, enfim. Então sim, é possível acompanhar até os 126 mil pontos. Pessoal, só para eu não me esquecer, nós temos, né, a ideia de abrir, na verdade não é nem racional, é operação mesmo no milho. Racional foi no petróleo, foi no minério. No milho, se der game aqui, eu pretendo entrar com talvez 10, 12, dependendo do caso, 15 contratos. Cada R$ 1 que anda por contrato são R$ 450, porque é o número de sacas, né, por contrato. Agora sim, esse é o fechamento de hoje, né? Aqui ele já abre como se fosse a abertura da semana seguinte. Teve uma estrela cadente, isso me chamou a atenção. Na outra semana eu acreditava assim no acionamento, mas eu falei, por que não trabalhou vendido, né? Porque eu imaginei que teria uma queda, mas não tão forte. Só que pelo menos a gente não entrou na ponta compradora, que era o nosso interesse inicial. Legal. Aí houve praticamente um oco aqui escondido, desceu até uma região de suporte e não segurou. Então agora, vamos ver como é que o mercado reage trabalhando contra uma barra dessas, né? A gente tem um outro estudo aqui também no Cartesian, né? Tem um canal de baixa, né? Forte volume baseado no canal pode sim ter mais espaço para descer. A gente vai ver como é que trabalha contra essa barra e eu vou usar os tempos intraday. Fiquem atentos para quem quer operar conosco na segunda. Lembrando que ano passado a gente teve várias operações oficiais em desafios, né? Teve racionais e nós acertamos todos. Né? Então vamos ver se a gente identifica o melhor momento na semana passada. Hoje, os estrangeiros começaram o pregão comprados em 21 bilhões, com o saldo do dia 23 já passa de 22 bi. Então vai saber se de repente esse mês eles superam janeiro ou mesmo fevereiro. E se a gente colocar aqui Oceans 14, a bolsa ainda está barata, porque o nosso PL atualizado até ontem 5,89, bolsa mais barata em pelo menos 19 anos. Então, feita a introdução, eu vou fazer o estudo dos ativos que tiveram seus balanços divulgados e depois eu parto para o tradicional. Então nós temos triunfo aqui na tela, Tepis 3. Tepis é uma empresa de um setor que me agrada muito. Ele costuma ser inversamente proporcional aos juros, né? E se a gente colocar o DI aqui na tela, conforme nós acreditávamos, né, adiantamos novamente o movimento, um racional certeiro, por quê? Na minha visão, uma vez abaixo de 12.470, ele iria descer pelo menos até a CLTA. Média de 21, primeiramente LTA, mas eu não acreditava que ele segurasse nessa LTA, tanto que eu já tracei a outra. E sim, a minha ideia é que ele viesse até essa linha tendência de baixa, que foi praticamente tocada hoje. Mas como ela não foi tocada mesmo, eu ainda penso que ela será estressada na segunda. E juros em queda é positivo, por exemplo, para o setor que nós estamos abordando, né, do qual o Tepis faz parte. Então é uma compra técnica na minha visão, com bom potencial, um ativo
com bastante potencial de valorização. Na minha humilde interpretação, nós estamos diante de um canal. Temos aqui um canal de baixa, né, que está sendo rompido, mistura de canal com cunha, e é isso. Alimenta a ideia de uma compra bastante descontada e promissora. Aí Tecnisa. E pessoal, eu não poderia deixar de dar o meu palpite, né? Semifinal do Paulista, São Paulo e Corinthians. Corinthians 6, São Paulo 1. E Corinthians na final. Na certa. Aí o Corinthians pegou um grupo duro na Libertadores. O Boca está no grupo do Corinthians. Tecnisa é Tecnisa, né? É um ativo... Eu prefiro o Cury melhor que o JHSF. Entre a compra e a venda eu compraria. Mas se eu fosse comprar um ativo ousado, ok, ela está na média de 21, tem bom potencial, num topo anterior. Mas assim, se você observar os fundamentos, por exemplo, de Elbor, né? Eu preferiria, por exemplo, o Elbor. Eu acho um ativo mais maduro, uma empresa melhor administrada. Eu vou mudar, né? Vamos mudar aqui em casa na semana que vem. E será de um imóvel da Tecnisa para um imóvel construído pela Elbor. Eu acho que a única empresa das mais líquidas que eu preferiria, se tivesse uma comparação, seria eu compraria Tecnisa em vez de Gafisa. Mas Tecnisa seria uma das minhas últimas opções. Gafisa a última, Tecnisa talvez a penúltima, junto com Viver ali. Essas empresas que eu estou comentando, ok, Triunfo, Tecnisa, foram empresas que tiveram seus balanços divulgados. Aí temos aqui Cogna. Nunca fiquem vendidos em ativos com essas características, não vale a pena. Né? A ação subiu 20% em um pregão, deixou um gap de fuga e rompeu uma linha de tendência de baixa. Não vale a pena. Né? Eu dei o exemplo de PagSeguro outro dia, que subiu 40% nos Estados Unidos. Ó, e ela faz um padrão interessante, uma barra de ignição, provavelmente dando início ao movimento. Eu vou colocar o estudo aqui no cartezinho, ó, 393 milhões de volume, muito interessante, ó, acima de 2,70 é um pivô de alta, e não foi uma exclusividade desta belezinha, porque, por exemplo, IDUC 3, que faz parte da carteira, eu não lembro se é da Pocket ou da Ouro, de uma das nossas carteiras, também subiu bem, passa uma ideia de alta rápida até os 23, com potencial de chegar a 25, e talvez seja só o começo. Você fala, pô, professor, mas tem essas denúncias no MEC e tal. Exatamente. Muitas vezes expurga-se, né, aquilo que é ruim, mas tem outros fatores também, como a queda de juros, que sobressai-se, né, naturalmente, ao que eu citei anteriormente. Né? Muitas dessas empresas são endividadas em dólar, então, e principalmente juros em queda, geralmente anima muito esse setor. Aí temos Sabesp, também teve seus números conhecidos. SBSP3. Eu acho que a ação entregou, né, o que tinha para entregar. O mercado adiantou um bom balanço, então não tem um upside tão interessante. É mais para administrar, para quem está na ação, para não devolver lucros, ou talvez um teste da média aos 43 ali no diário, mas mesmo no semanal está distante da média de 21. Eu não vejo a ação como oportunidade. É raro eu falar isso ultimamente, né? A não ser que ela venha na média pelo menos uns 43 para seguidores de tendência, né? E aí teve o balanço da Ser Educacional. A Ser já não reagiu, né? Então eu continuo entendendo que a IDUC é a melhor opção do setor, mas entre a compra e a venda, compraria. É uma boa empresa também. Primeira batida na LTB deixou uma estrela cadente, só que, pessoal, lembra do contexto? Ela deixou uma estrela cadente na parte alta de uma Marubozu, então tem potencial para decolar. Então, feitos os estudos referentes aos ativos que tiveram seus números conhecidos, eu vou partir
para o nosso métier, para aquilo que é tradicional, prestigiando os queridos alunos nos comentários do YouTube, mas antes disso eu vou tomar um gole do meu chá gelado. Participem das enquetes lá no Instagram, coloquei algumas coisas educacionais, outras divertidas, vale a pena ir lá no Instagram e conferir, pessoal, nos stories, e tem matéria nova também que eu postei hoje. Então vamos lá, Marcos Pereira, querido amigo, caro professor, saúde e paz. Vamos que vamos, índice foi embora, para o alto, avante, o fluxo estrangeiro está brutal, sim. Talvez a gente tenha em março um fluxo maior do que foi em janeiro e fevereiro, não duvido. Muito bom, mais um day trade para conta, meus parabéns, ontem nós fomos bem mesmo. Hoje o day trade também deu lucro, mas não chegou no alvo, né? Seguimos firmes na luta, professor, nos níveis que o dólar se encontra e olhando o gráfico semanal, onde não há resistência na região de 4,50 e 4,40, seria possível imaginar que o dólar vai testar essa região? Forte abraço, Fúria, sempre grato por sua dedicação, que Deus os abençoe. Você é um querido aluno, sempre contribui, inteligente. Carlos Flá, também Antônio Medeiros, são pessoas maravilhosas que a gente tem o prazer de ter aqui conosco. Marcos, é uma pergunta profunda e eu tenho a resposta. Quando a gente entrou na venda do dólar para ganhar inicialmente 500 pontos, mas eu achei que fazia sentido estender para pegar 600 e bingo. A partir daí a gente passou a se dedicar a 6 carteiras que nós temos, né? 2 secretas, fechadas e 4 públicas, mais um mini índice e tal. Possivelmente um milho na semana que vem. Eu me baseei entendendo que havia um desenho. Vocês sabem que eu gosto de usar o investing.com, eu uso o Cartesian, uso o TradingView, uso o Broadcast. O Cartesian, o Broadcast, TradingView e investing.com, basicamente esses, né? Eu estava muito confiante na operação de venda porque eu acreditava que era uma LTB que eu havia traçado conectando esses topos e que havia uma linha de retorno que indicava um alvo ótimo para a operação. E um suporte aqui a 4.820, está abaixo, né? Então, assim, eu acho que o dólar ele entregou na venda uma boa pontuação, só que não tem sinal de fundo. Simples assim, né? Será que ele vai perder a base do canal? Caiu 5,50 na semana. A última vez que a gente viu uma barra dessa foi em junho do ano passado, onde caiu 7,63. Então, aparentemente a gente fala assim, o dólar chegou no objetivo, mas não tem sinal de fundo. Pelo menos nesse momento não. Ontem, né, havia aqui um doji, ele rasgou o doji e fechou abaixo da mínima. Foi isso, né? E aí temos o Carlos Flá, nosso querido amigo. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Professor, será entender mais na frente o início da minha escrita? Professor, o mercado parece estar encontrando equilíbrio que permite a aplicação de técnica fina. Concordo com você. Ele diz ali, mas não esquecemos que as eleições é logo ali e faz muito barulho. Tudo indica, né, Carlos, duas coisas, né? Primeiro que não vai ter terceira via e segundo que provavelmente vai ter segundo turno, né? Outro ponto que gostaria e deixarei meu recado é para todos do grupo que se mantiveram firmes nas adversidades e afirmo que foi a maioria da maioria, foi sim. Parabéns a todos deste grupo que nas adversidades se mantiveram fortes, embora estejamos sempre na luta e lutaremos a cada dia. O mercado me parece encontrar um equilíbrio no momento. Eu passei uma situação ímpar no mercado desde agosto de 2001. Estou há muitos anos nesse negócio igual ao professor e acho que não tinha vencido tanta turbulência num período longo. Concordo com você, quase 8 meses de mercado complexo, mas sempre estive equilibrado no mercado buscando oportunidades, porque embora estivesse complexo, grandes oportunidades apareceram. Fato! Operando no mercado há muitos anos, já passei por momentos onde ocorreram atos terroristas, os irmãos batistas, queda de presidente, coronavírus, catástrofes naturais, conflitos, agora a guerra, mas a crise institucional que ocorreu foi a mais duradoura, principalmente capitaneada pela PEC dos precatórios, né, Carlos? E neste momento é normal a gente tentar buscar uma resposta, um estudo, uma direção para completar aquilo que pensamos. Enfim, tem um cara, professor, que eu vou dizer aqui, passou por tudo isso e sempre esteve firme nas adversidades, ajudando os alunos, transmitindo conhecimento e ajudando de forma geral. Eu não estou falando isso porque o mercado se alinhou agora. Poderia não estar aqui escrevendo, mas eu preciso valorizar quem é do bem, trabalha forte nas adversidades, na tranquilidade, muitos só aparecem
Isso é verdade, Carlos, mas a dificuldade não preciso nem dizer. Fato! Dessa forma, deixo meus agradecimentos a um professor que acompanha há mais de 10 anos, professor Wagner Caetano. Professor, parabéns pela sua dedicação com seus alunos. Você é realmente um cara, desculpa a expressão, que faz a diferença no mercado em todos os padrões, em tempos gráficos. Olha que comentário inteligente, criativo. Grande abraço, que Nosso Senhor possa sempre abençoar sua vida e seu trabalho. Fico feliz, emocionado e honrado. Agradeço em nome de toda a minha equipe. Você é um aluno maravilhoso que faz a diferença aqui e é uma honra tê-lo conosco, né? O reconhecimento é muito importante, né? Fortalece, direciona e nos honra demais. Carlos, um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós. Um excelente final de semana. Querido amigo Antônio Medeiros, olá professor, ótimo conteúdo, muito obrigado. Gostaria de sua avaliação da TX, por gentileza. A ação parece que está com um movimento de recuperação interessante. Já recuperando o topo anterior, mas o OBV não reagiu da mesma maneira. Será uma pegadinha? Maravilha. Então, a gente não usa exatamente o OBV, né? A gente costuma usar a oscilação do ativo versus volume. Porém, vamos ver aqui. Onde estaria aqui o OBV? Seria oscilador de volume? Que provavelmente sim, né? Porque é um balance volume, tá aqui. Legal. Então, vamos falar do OBV, porque o nosso querido amigo falando de OBV. Mas não é, eu sou bem sincero em falar que não é tão comum usar. Então, ação é um movimento de recuperação, mas o OBV não reagiu. Tá. Sim, a ação tem topos mais altos que os anteriores. Ela acionou um pivô de alta aqui no rompimento de 42,53 e rompeu uma resistência 45,08 que pode ser utilizada até como stop e tem mais espaço para subir. Eu vejo aqui um ombro, cabeça a ombro invertido e o OBV apontando para cima e com espaço para subir. Eu acho isso bom, porque digamos que ele não está sobrecarregado, né, indicando uma sobrevenda. Então eu vejo dessa forma e com bom espaço para subir. Certo? Então essa que é a minha visão. Agora eu tenho toda a humildade em dizer que eu não sei como tiro o negócio da tela aqui. Legal. Muito bom, excelente final de semana, Antônio. Seu xará, Antônio Santos, querido aluno que está sempre conosco no dia a dia. Boa tarde, mestre Wagner. Poderia analisar a LJQQ no semanal e no diário? Claro. Vou fazer o ativo agora mesmo, quero. Mestre, já operou quero? Não. Então não tenho condição de esperaria novamente. A quero é uma ação tipo aquela Pigmentos Cristal. Tem algumas ações que ficam no meu radar, mas eu nunca operei. E quando nós fomos aqui em casa para Gramado, no ano passado, nós nos hospedamos em Canela. E havia uma loja quero, né? Aquele verde forte. Eu até tirei uma foto e coloquei no Instagram, nos stories. Então, lembra que eu comentei com vocês, né? No início da semana, né? Dia 21, ela estava aqui 7h30, 7h40, que o meu filho falou, pô, se você fosse um ativo tal para agora. Eu falei, quero. A gente não tem caixa, não tem comando no momento, mas a ação, eu acho que fomos bem no racional, né? Porque ela subiu 22% na semana, mas tem mais espaço para subir. Então eu vejo como oportunidade excelente. Ela tem os seus fundamentos aos moldes de Grupo Mateus, por exemplo, né? A Enat, topo histórico. Na Enat vai atropelar o topo histórico? Provavelmente sim. Será uma barreira difícil de ultrapassar? Possivelmente. Bacia Sergipe Alagoas com reservas estimadas em mais de 1 bilhão de barris. Projeto da ExxonMobil, Murphy e Enalta 30%. Evento muito importante para a Enalta. Obrigado por compartilhar. Impacto nos fundamentos. Novamente, parabéns pela sua escolha de Enalta. A Enalta, só para ser sempre
extremamente transparente aqui, nós ganhamos 50% nela sim. Nós realizamos lucro, só que alguns alunos continuaram. Então estão com lucro maior, alguns 60%, 55%, 53%. Eu entendo, né, que ela não sustentou as cotações acima de 23,48. Aí ela deixou um doji lápide e hoje caiu, então eu encerraria. Né? Eu acho que pode ser uma barreira aqui, porque a gente sabe que o petróleo poderá arrefecer caso a gente tenha um cessar-fogo ou algo que indique isso na Rússia e Ucrânia, ok? Grande abraço a você, sua família, a todos aos seus, e seja bem-vindo sempre na Top Traders. Grande professor, gratidão, professor Deixo Marcelo Ferreira, obrigado pelo seu carinho e amizade, ótimo final de semana. João Vinícius, nosso amigo aqui do dia a dia, boa tarde, nobre mestre. O mini índice subiu bastante ontem e hoje, né? Ele tá falando de quarta e quinta, né? Porque esse vídeo é de ontem, eu leio os comentários do pregão anterior. Nesse momento se encontra em quase 120 mil pontos. Está na resistência aparentando ter fechado a perna do W. Se irá uma reversão, tem força para chegar no 121. Que Deus te ilumine sempre a todos nós. Obrigado pelo seu carinho e amizade. Vamos em frente, querido amigo. Olha, a gente pega aqui um gráfico semanal, João. Alta de 3,30, rompeu o pivô de alta no 117,270. Tem mais espaço para subir. É uma barra sólida, né? Por exemplo, no gráfico semanal. Quando eu boto na tela aqui o diário, é claro, né? Hoje foi um pregão praticamente lateral, mas é uma pausa. A gente teve 7 sessões seguidas de alta, 2,15, 1,64, 1,87, 0,89, 0,91, 0,01 e 43. Então o ativo está longe de média, ele negocia e aí essa média vai subindo, principalmente de 21. A de 5 está ancorando o preço, né? Então ontem tocou a média de 21, segurou. O caminho mais natural seria o teste de alguma coisa perto de 121 mil pontos, né? Primeiramente, se nós tomarmos como base o gráfico diário, 119,310 já foi. Então a próxima parada, 122,680. E tocou a parte alta do alargamento, né? Então, como, digamos assim, cumpriu o objetivo do alargamento, é normal que sinta um pouco aqui. Então, correções, na minha visão, devem ser interpretadas como oportunidade. Muito bom. Luiz Gouveia, boa tarde. Preço que atualize Baba 34. Peço que atualize Baba 34. Perfeito. Então vamos lá primeiro. Baba 34. Um grande abraço ao Luiz, nosso companheiro aí de batalha também, irmão de batalha. Então Baba 34 eu vou colocar aqui na tela. Para quem não sabe, é a BDR da empresa chinesa negociada nos Estados Unidos. Isso daqui é um bebê abandonado. Não é um ponto mágico assim para comprar porque ela subiu forte, mas é um ponto bom, né? É uma região interessante. Essa empresa eu trabalharia meio lote. Por exemplo, eu vou operar a Baba, eu compraria metade segunda, metade terça, uma meia hora depois da abertura. Provavelmente você vai compor um preço médio, seria a minha estratégia. Netflix, o gap aberto de 21 consegue atrair o preço? Vamos ver. Com a alta dos juros, quais são as atuais preferências entre as construtoras? Eu tenho pequena posição em Cirela, obrigado. Então vamos lá. Primeiramente, querido, Netflix, a BDR. Eu entendo que é um ativo complexo, né? Hoje você tem Paramount+, você tem HBO Max, você tem Disney, Star+, aí você quer ver um filme, tem que assinar um serviço de streaming. Ela nadou sozinha, aí depois ela caiu e ela não consegue reagir na mesma proporção. É uma empresa que eu penso que vale a pena comprar nesses níveis, mas se ela disparar, por exemplo, distanciar de média, vender. Seria a minha estratégia. Entre as construtoras, a gente tem... Quais são as construtoras que a gente tem em posição nas carteiras aqui na Top Trader? JHSF,
eu penso que tem um potencial absurdo de valorização. Em um mercado forte, não seria uma surpresa para mim ver JHSF a R$10 daqui a algumas semanas, R$9. A gente tem posição em Melk, né? Entendo que o caminho mais natural será o teste e o rompimento de 4,58, levando junto 4,77. No curto prazo, principalmente com esse cenário de queda de juros, né, do DI, dos juros futuro. Né, e a gente tem Cury. Que 8,60 é questão de dias. Ombro, cabeça, ombro invertido, LTB rompida, médias cruzadas em modo compra. Se eu fosse escolher uma outra empresa do setor, Cyrela, sim, me interessaria. Né, um gráfico muito bem alinhado por uma valorização expressiva, sobe com boa volatilidade histórica e acréscimo de volume. E uma outra empresa que me agrada também, EZTC3. Alinhadíssima para um processo de alta, uma valorização expressiva. Candles verdes em sequência, maiores, acréscimo de volume, então é isso. João Alfredo, grande professor, uma dúvida, seja muito bem-vindo, João e Luiz, excelente final de semana, um grande abraço, saúde e paz a você e aos seus. Querido amigo João Alfredo, boas-vindas, tudo de bom, vamos em frente. Grande professor, uma dúvida, o que achas? Estou comprado em Bradesco e vejo os pares dela já voando e com preços já quase valor patrimonial e o Bradesco não sobe. Sabe me dar uma conclusão ainda? Acho que o Bradesco está bem descontado? Claro, disponha da Top Trader, seja sempre bem-vindo. O que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar aqui, já vou fazer os grandes bancos. Eu vou vir aqui desde Ambev e pegar os grandes bancos, daí eu respondo de forma completa. Então, primeiro Ambev aqui na tela. Teste do eixo do W, mastro bandeira em andamento, padrão altista. B3SA3 é uma ação que ela vai no embalo. Então esse gap ali perto dos 17 está chamando o preço. Se eu fosse colocar um título para ela, seria Gap e é para lá que eu vou. Falando dos bancões, respondendo a tua pergunta de forma completa. Banco do Brasil deve seguir em alta de forma lenta e gradual. Ombro, cabeção, ombro invertido. Está conseguindo sustentar o preço acima de 35,17. Por exemplo, se eu fosse comprar Banco do Brasil ou Bradesco, eu escolheria Bradesco, justamente porque ela ainda não desenvolveu o seu potencial. O ativo foi muito impactado quando teve o balanço divulgado, né? Os números foram conhecidos pelo mercado. Tem um oco invertido em andamento, um gap que foi quase fechado hoje, né? Foi fechado, na verdade, né? 22,69, 22,41. Então, 22,41 e a mínima aqui, 22,42, na verdade. Não fechou por 1 centavo. Sim, tem excelente potencial, eu acredito muito na empresa. BBDC4. Né? Você pega, por exemplo, um gráfico semanal, uma alta de 5,44, topo, fundo mais alto que o anterior, consolidou fundo na região, então especialmente se romper 23,10, tem um potencial excepcional. Perfeito? Aí nós temos Itaúsa na tela. Excelente potencial também. Eu volto a lembrar aqui que esses pontos, ela paga boa pagadora de dividendos, né? A partir do momento que eu tenho esses pontos, a empresa paga dividendos, esses pontos mudam. Ela rompeu uma região importante, a 10,58. Correto? Tá longe de média, ela anulou o ombro, cabeça-ombro.
e tem um potencial bom, só que ela pode passar por correções no caminho porque já está distante, sejam no tempo ou no preço, para que essa média se aproxime. YouTube, um desenho bem parecido, né? Anulou o oco, tem um ombro, cabeça, ombro que já está em desenvolvimento, mas a ação está distante de média, então algum nível de correção é admissível, sem mudar em nada a expectativa de valorização. E, por exemplo, uma empresa que eu acho fantástica é a BPAC, tanto que nós temos em carteira. Né? Ela vai trabalhando de forma mais equilibrada, passando a ideia também de um mastro-bandeira. Né? Aliás, Sambi 11. Essa nós temos em carteira. Triângulo, gap para puxar preço, mastro-bandeira. Eu penso em vender o ativo a 42,12, é possível. E BPAC, né, outra empresa que nós temos, bastante ainda atrasada. Isso é bom, não significa que é algo ruim. Ela está atrasada assim, em relação aos pares, né, deve ser orientada por esse alargamento. Romper 29,07 e buscar 32,29 e aqui a gente vai avaliar se manteremos ou encerraremos total ou parcialmente a operação. E positivo é aquela ação mais charmosa, né, os astros vão se alinhando. Tem um fundo duplo, eixo a 7,79. O stop imediato aqui para quem de repente comprou lá no fundo. Nosso médio está um pouquinho acima, né? 8,52. Eu entendo que ela tem esse ponto mais como referência, nem como stop, né? A gente pensa em fazer alguma manobra, realizar lucro a 11,48. Eu não diria que é um alvo, né, mas é uma referência para nós nesse ativo. Né? E é isso. Acho que eu respondi a pergunta aí de forma mais completa, passando por Bradesco. Temos na tela a seguir o IFNC, que é o índice do setor financeiro. O meu entendimento é que ele vai seguir em alta de forma lenta e gradual, porém consistente. Correções são naturais no meio do caminho, mas sem mudar a direção deste ativo. Aí temos IMAT, né? Natural, as commodities vão caindo, ela corrige, mas creio numa movimentação altista, predominantemente talvez um ombro, cabeça-ombro invertido, ou segurando, pode ser um ombro, cabeça-ombro invertido inclinado, né? Seria mais ou menos isso aqui. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Correto. Imob, índice do setor imobiliário. Muito otimismo, né? Já refletindo a queda dos juros, né? Refletindo aí o posicionamento do Campos Neto. Então está acima de duas resistências importantes. Eu vou até marcar essa mais alta, 804 com 13. Com 13. E é isso. Esse desenho ele é praticamente um triângulo, né? Você tem aqui um triângulo quase simétrico. Existe uma orientação de alta, que não significa que esses índices não possam cair, mas a força é para cima, né? É o caso do índice de consumo, que é onde para mim está a chave por alguns motivos. Nós temos um triângulo descendente, houve um fundo duplo, esse fundo duplo foi acionado aqui no rompimento de 3,884. O 405 é um eixo que pode projetar um movimento forte até 4,686. Eu entendo aqui, ó, 4,686. Vamos ver como é que tá o vídeo aqui. Eu não vou deixar um vídeo muito longo, não. Aí o índice do setor de energia para o alto e avante já dá alguns sinais de cansaço, talvez, um oco invertido, neckline reta, pescoço inclinada, bandas justapostas abriram-se, mas está longe da média. Então a gente tem correções, podem ser no tempo, no preço, mas nada que mude a direção dos ativos na minha visão. E aí nós teremos Small 11,
Acho que nós acertamos, né, no raciocínio da linha de retorno aqui embaixo. Ó, veja acréscimo de volume, canal rompido. A próxima parada, 125,97. $125,97. Petro 4 não é a bola da vez, na minha opinião. Né? Não sei se esse V vai ser cumprido, talvez sim, mas aos trancos e barrancos. Eu acho que tem setores melhores, né, nesse momento. Vale também não é uma das minhas preferências. Se a Vale perder a média de 21, ela pode voltar aos 90, mas não acho que seja o caminho mais provável, porque o minério ele não é tão binário quanto o dólar no assunto da Ucrânia. Né? Então ela deve encontrar suporte, talvez esteja desenhando um oco invertido. Até uma ideia de mastro bandeira é admissível. Né? China 11. Deu o que tinha que dar no curto prazo, a gente montou ali os pontos de entrada e saída, a Curio Mel que eu comentei. Local Web. É Local Web, né? 4,78. O balanço, eu acho que o mercado exagerou na surra ontem em relação ao balanço. Esse ativo vai para cima aí de forma... Uma ação que pode bater R$15 se o mercado for lá para os 123, 124 mil pontos, na minha visão. E aí nós temos Gerdau. Gerdau tá chato de operar. Gerdau 33,60 é praticamente um alvo que eu tenho aqui, talvez alguma coisa acima. Né? Tem uma LTA bem inclinada, mas o ativo está travado. Juros me animam muito dessa forma, como eu comentei, é uma simetria em A. Eu acredito no teste de 11,240, que separa ciúmes dos meninos na minha visão, e dólar vai derretendo, como a gente mostrou. O Ibov tem mais espaço para subir com base no alargamento. Não foi hoje, mas semana que vem acredito que a gente crave os 121 mil pontos, né? É o que falta, o rompimento do 121 seria, no mercado à vista, o Siri tirar a última garra da lata, porque acima de 121, na minha visão, os compradores vão dizer, olha, aqui é o nosso território, então acima de 121 mil pontos vai faltar só uma garra. O BOVA 11, uma correção tá hoje, mas nada que mude a movimentação do BOVA 11, se a gente observar tanto o Ibov aqui quanto... O Ibov no semanal muito forte, pessoal, rompeu... Deixa eu apagar aqui o que não é essencial. Ele rompeu 115,734, né, 115,947, é um pivô de alta no semanal, isso não é qualquer coisa, né? A gente tem no BOVA 11 o rompimento de 111,66, né? Aqui respeitou uma linha de retorno também, né? Então o BOVA 11 forte potencial ainda, assim como o mini índice. Se a gente pegar o mini índice aqui, por exemplo, um gráfico semanal, muito otimismo, né? Abre espaço, então correções realmente são oportunidades. Hoje a gente conseguiu, a gente pontuou, né, 2.300 e poucos pontos na semana, mas o de hoje deu algum lucro simbólico aí se a gente for pegar o ajuste. A gente teve uma entrada a 119,750 para day trade, alcançou a parte alta do alargamento, a próxima parada 122,680. E no intraday a gente viu uma movimentação muito complicada de trabalhar, né? Uma movimentação muito limitada. Então, por exemplo, nós tínhamos um alvo para day trade, esse alvo não foi atingido, que era 120,440. E um range, né? Uma diferença entre máxima e mínima muito apertada, mas que na minha visão ela permite a entrada de compradores aqui para depois explodir, uma vez que o movimento prévio ele é altista, né? Saiu de 108,570 dia 15, foi a 120 mil pontos. Foram quase 12 mil pontos aí do dia 15 para cá. O que mostra, né, que existe um fluxo positivo, expressivo da força compradora mesmo.
Então, vai ficar um vídeo muito longo, depois eu faço um outro falando do... Até domingo eu faço, amanhã no domingo. Eu faço um vídeo falando da China, Japão, minério, petróleo, títulos americanos de 10 anos, né, os benchmarks americanos, aí eu atualizo as carteiras Fly USA, Pocket Ouro. Ok? E aí bolsas da Europa também. Então por enquanto é isso, pessoal. Saúde e paz a todos, um ótimo final de semana. Se não nos falarmos antes do jogo, Corinthians 6, São Paulo 0. Professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Aqui você tem espaço e voz, porque o aluno é a nossa razão de ser.